teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhe: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu, deveras, terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai, e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém. Glória a Deus. Olha, a história de José do Egito, ela pode ser abordada sob diversos aspectos, mas eu gostaria de falar sobre essa história focalizando as casas pelas quais José passou. Cada casa onde ele esteve aí no decorrer da sua história representa uma fase da sua vida. Então nós temos aí, em primeiro lugar, José na casa do seu pai. Depois, nós teremos José na casa de Potifar. E depois, José na casa de Faraó. Então, são 3 fases da vida de José. 3 fases diferentes que nós queremos abordar nesta noite. Bom, José na casa do pai. José passou aí na casa do seu pai toda a sua infância e toda a sua adolescência. O texto começa dizendo que José estava com 17 anos quando teve os sonhos que Deus lhe deu. Então ele já estava ali no final da sua adolescência. Então passou a infância e a adolescência na casa do pai. A casa do pai foi o quê? Aquele lugar de formação do caráter e da fé de José. A casa do pai é o lugar onde se estabelece a base para a vida. A casa do pai é o lugar onde se lançam as sementes. Este tempo da vida de José foi um tempo de aprendizado. José estava ali e ele precisava aprender muito com o seu pai Jacó. Mas este tempo na casa do pai também foi marcado de forma maravilhosa pelo amor paterno. Nós vemos aí que está escrito no versículo 3, que Jacó, também chamado Israel, amava mais a José do que a todos os seus filhos. Então, um tempo marcado pelo amor do pai. Um tempo marcado pela proteção do pai sobre a vida de José. Um tempo de cuidado do pai sobre a vida de José. Um tempo precioso. Mas Deus tinha um plano na vida de José. Esse plano pode ser verificado aí através dos sonhos que José teve. E estes sonhos, eles não se cumpririam ali na casa do pai Jacó. Eles não aconteceriam naquele lugar. José precisava sair da casa do pai.
Ou seja, José estava ali como um pássaro no ninho, confortável, protegido pelo pai. Se houvesse algum problema, o pai estava ali para resolver. Se houvesse alguma dúvida, o pai estava ali para esclarecer, para ensinar, para ajudar. Entretanto, para que todo o potencial de José pudesse aflorar, pudesse ser utilizado, José precisava sair da casa do pai. Ele precisava sair da sua zona de conforto. E então, o que aconteceu? Vamos ver aí no capítulo 37 de Gênesis, no versículo 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e levantaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Vamos ao capítulo 39, versículo 1. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Pronto, começa a segunda etapa da vida de José. Agora, José na casa de Potifar. É completamente diferente. José não está mais na casa do pai. Passou aquele tempo de formação da base, formação do caráter, formação da fé. Agora José entrou no momento de provação da fé. Provação do caráter. Agora José entrou no momento de demonstrar se de fato ele aprendeu o que o pai Jacó ensinou. Ele entrou agora no tempo da provação. Então, enquanto ele passou infância e adolescência na casa do pai, agora ele passa a mocidade na casa de Potifar. Mas é completamente diferente. Agora José não tem mais aquele ambiente amoroso, aquele ambiente acolhedor. Não, agora ele tem um ambiente desafiador. Um ambiente de teste. Agora é hora de José mostrar se realmente ele aprendeu as lições de Jacó. Mas ir para a casa de Potifar foi algo terrível. Onde está o cumprimento dos sonhos que Deus deu? José não sonhou que seria um líder. Sonhou que seria um líder. Entretanto, ele se tornou um servo. Ele se tornou um escravo. Mas que decepção! Meu Deus, que decepção! Onde está a promessa do Senhor na minha vida? Quem sabe José poderia ter pensado isso? Onde está o propósito do Senhor? Eu não seria um líder? E como eu me tornei um escravo? Não sei se José questionou, mas muitas vezes nós questionamos. Mas Deus não tem um propósito na minha vida, e como que eu venho parar aqui, nessa situação? Eu fui chamado para ser um líder e agora estou aqui para servir. É isso mesmo, não tem nada de errado, está tudo certo. Nós estamos aqui para servir. Nós estamos em tantos lugares para servir. José estava ali para servir. Olha, pode ter sido uma grande decepção ele se tornar um escravo. Mas uma coisa é certa. O caráter do servo de Deus precisa resistir às decepções da vida. Não é porque você passa por uma decepção que agora você vai abrir mão dos valores cristãos. Não! Isso não se justifica.
Você está decepcionado? Está triste? Está angustiado? A coisa não está acontecendo como deveria? Mantenha o caráter cristão na sua vida, apesar de tudo isso. Porque a casa de Potifar é o lugar da provação, é o lugar do teste. O pai, Jacó, não estava lá para ajudar. Então, José estava vivendo agora um tempo de fazer suas próprias escolhas. Um tempo de tomar as suas próprias decisões e assumir a responsabilidade pelos seus atos. Então, você que já cresceu, está aí, não é, é um jovem, então você pode se comparar com aquele momento da vida de José. A ajuda do papai e da mamãe vai diminuindo cada vez mais e a responsabilidade do jovem vai aumentando. É a hora de tomar suas próprias decisões, fazer as suas próprias escolhas. E algo que marcou bastante esse tempo de José na casa de Potifar, sabe o que foi? Trabalho. Trabalho. Muito trabalho. Porque ele era o que aqui? Um escravo. E escravo tem que trabalhar. É tempo de trabalhar. Nós também temos essas fases na nossa vida e nós não podemos negligenciá-las. Não podemos fugir do trabalho. Então José teve que passar por essa fase de muito trabalho. E veio a sua maior provação quando a mulher de Potifar cometeu ali o que hoje nós chamamos de assédio sexual. Então, a mulher se aproximou de José e jogou o charme para cima dele, se ofereceu para ele. E o que José fez? Ele recusou. Está lá no capítulo 39, versículo 7. Diz assim: e aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou. E disse a mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então, José foi submetido a uma provação tremenda. Mas ele foi aprovado. Ele venceu. Hoje ele seria chamado de quê, hein? Não é? Ele seria ridicularizado. José, mas como que você perde uma oportunidade dessa? Mas não. Os valores espirituais eram mais importantes na vida de José. Mas algo interessante é que o teste, ele vem. Enquanto José estava na casa do pai, era um tempo de aprender os valores do pai. Agora na casa de Potifar, é tempo de mostrar se realmente aprendeu. Mas o teste vem, independente de você ter aprendido ou não. Então preste atenção, porque isso é muito sério. Nós temos aqui na igreja insistido para que os irmãos leiam a Bíblia, estudem a Bíblia, procurem aprender, frequentem a escola bíblica, façam coinonia, olha, conheça a palavra de Deus. Porque o teste vem, e quando o teste vier, o inimigo não vai perguntar se você aprendeu alguma coisa. Ele não vai perguntar. Porque é interessante observarmos que o ensinamento vem de Deus, mas o teste muitas vezes vem do diabo. Quem testou Jesus no deserto foi Deus? Não, foi Satanás. Então Deus, ele traz o ensinamento para você com todo amor e carinho, mas Satanás vai vir trazer o teste sem amor, sem carinho, sem misericórdia, de modo duro e cruel. Portanto, prepare-se. José estava preparado. Mas ainda assim, o que aconteceu? Ele foi acusado por aquela mulher.
ela disse que ele tinha, tentado um relacionamento com ela, e com isso ele foi lançado na prisão. Meu Deus, que coisa terrível! Certamente ele esperava que a sua vida melhorasse, e a sua vida piorava, aparentemente, não é verdade? Mas ele ficou anos ali na prisão, por causa de uma acusação falsa. Houve ali uma injustiça contra José. Mas Deus não interferiu para impedir que José fosse preso. Vocês já observaram isso? Ele não foi acusado injustamente? Então, era de se esperar que Deus interferisse naquela situação, não permitisse que José fosse preso, mas Deus permitiu. Deus permitiu. E quantas vezes nós questionamos: Senhor, eu fui vítima de uma injustiça e o Senhor não fez nada. O Senhor permitiu essa injustiça na minha vida. Eu não merecia isso. Você não merecia, mas você precisava. Pense bem nisso. Nós ficamos sempre pensando em merecimento. Nós esperamos que aconteça na nossa vida o que nós merecemos, mas muitas vezes acontece o que nós precisamos, embora não mereçamos. Então José precisava ir para a prisão. A prisão era mais uma etapa do seu caminho rumo ao cumprimento pleno do propósito de Deus na sua vida. E então, um dia, José muda. A prisão fazia parte da casa de Potifar. Eu não sei se vocês já observaram isso, mas nós verificamos aí no capítulo 40, versículo 3. 40, versículo 3, diz que a prisão era na casa do capitão da guarda. E no capítulo 39, versículo 1, diz que o capitão da guarda era quem? Potifar. Então a prisão era um anexo da casa de Potifar. Então fazia parte de toda essa mesma fase da vida de José. Em seguida, José foi levado à casa de Faraó. Vamos ler aí no capítulo 41, versículo 14. Diz assim: então mandou o Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo da prisão. E barbeou-se, e mudou as suas roupas, e apresentou-se a Faraó. Aleluia! Aí está a libertação de José. José, ele estava não apenas preso no Egito, ele estava guardado para o momento certo. Estava guardado, porque se ele não ficasse preso ali, o que ele faria? Ia embora. E Deus precisava dele ali no Egito, naquele endereço, no dia em que Faraó tivesse o sonho. Então, José estava guardado. Veja como que é outra perspectiva, outra forma de ver. E José foi levado à casa de Faraó. Agora, ele se tornou o quê? Um líder. Ele se tornou governador do Egito. Chegou o tempo do quê? Do reconhecimento. O tempo da realização do sonho. O tempo da recompensa por tudo que ele passou. Faraó colocou José como governador do Egito, embora o currículo de José não fosse dos melhores. Qual era o currículo de José? Estrangeiro, pobre, escravo, supostamente um estuprador, presidiário. Pensou, Fernando, se alguém levar um currículo desse para você lá no hotel? Misericórdia, né? É muito difícil. Mas o plano de Deus está acima de tudo isso. Olha
o currículo de José não servia para nada. Mas ele foi colocado como governador da maior potência do mundo naquela época. Então, olha, o que Deus vai realizar na sua vida e na minha vida não depende tanto daquilo que nós somos, mas daquilo que Deus pode fazer através de nós. Agora, o que nós podemos aprender com essas fases da vida de José, com essas casas? José na casa do pai, José na casa de Potifar, José na casa de Faraó. Nós podemos aprender que a nossa vida também é dividida em fases. É dividida em fases. Talvez você já comece a desconfiar que a fase que você está vivendo corresponde a alguma dessas aqui. Quem sabe você ainda mora com os seus pais. Quantos aqui moram com os pais? Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Muito bem. Então você está lá naquela primeira fase, na casa dos pais. Já tem aqueles que já fugiram da casa dos pais há muito tempo, não é? Então já enfiaram a cara no mundo, já enfrentaram as provações, tiveram que se virar. Como José na casa de Potifar. Então nós temos na nossa vida um tempo de aprender. A gente sempre aprende, não é verdade? Mas a criança e o adolescente são os que mais precisam aprender. Então valorize esse tempo. Precisamos valorizar a fase que estamos vivendo e descobrir qual é o propósito dessa fase. O problema ocorre quando as pessoas querem inverter as coisas. Então está na casa do pai, mas quer governar. Está na casa do pai, mas quer mandar. Espera aí, aqui ainda não é o seu lugar de governar. Aqui, você está aqui para aprender. Aproveite o seu tempo de aprender. Você está numa época de estudar, estude. Estude, porque a época da aprovação vem aí, cuidado. Talvez na época da aprovação, o papai e a mamãe não estarão próximos para ajudarem. Então prepare-te agora para as fases seguintes. Então, muitas vezes queremos inverter. Quantas pessoas estão no tempo de estudar, mas estão trabalhando? É claro que às vezes isso acontece por uma necessidade, né? A gente entende. Mas a pessoa está na casa do pai, parece que está na casa de Potifar, né? Tem que trabalhar igual um escravo, não tem nem tempo de estudar, de aprender. Parece que tem alguma coisa invertida. Outro aspecto é que José chegou à época de ser reconhecido, de se receber uma recompensa, mas não tem reconhecimento o tempo todo, não. Não tem recompensa o tempo todo, não. Precisamos aprender que a nossa vida tem fases. Não queira recompensa muito cedo. Queira, sim, aprender, queira trabalhar, deixe que a recompensa venha no tempo certo. José teve essa atitude de aprender, de trabalhar, de se esforçar, e a recompensa veio no tempo certo, o reconhecimento veio no tempo certo. Então não podemos inverter essas fases. Não podemos. Mas apesar de José ter vivido nessas casas, em ambientes tão diferentes, nós podemos perceber o seguinte, que problema em todo lugar tem. Em todo lugar tem. Então não devemos estranhar. Ah, na casa do pai tem problema? Tem problema. José tinha alguns problemas ali. A mãe de José já tinha morrido. A mãe de José morreu quando ele era bem novo. A morte da mãe de José está em Gênesis 35. Então, essa mãe que é citada no capítulo 37, não era a mãe dele. Provavelmente Lia, ou Bila, ou Zilpa, que eram mulheres de Jacó.
Alguma delas estava ali exercendo o papel de mãe, mas a mãe de José já tinha morrido. Ali, José tinha também a inveja dos irmãos. Na casa de Potifar já não havia esses problemas, mas havia ali uma tentação da esposa de Potifar. E na casa de Faraó, José encontrou ali o maior dos problemas, uma crise mundial. A fome que haveria de assolar aqueles povos. Mas José estava preparado. Sabe por quê? Ele vem enfrentando problemas na vida toda. Vem enfrentando problemas. E quando ele chegou ao palácio de Faraó, ele estava pronto para enfrentar uma grande crise e para vencer essa crise. Porque ele foi preparado através de vários problemas enfrentados na sua vida. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, não vamos reclamar por causa dos problemas. Não vamos pedir a Deus para evitar problemas na nossa vida. Nós vamos pedir sabedoria para vencer cada um deles. Porque os problemas que enfrentamos, eles nos preparam para enfrentarmos grandes crises e para sermos parte da solução delas. O que acontece também, que existe em comum em todas essas fases da vida de José, é que em todas elas encontramos os elementos de autoridade e submissão. Na casa do pai, José tinha que ser submisso a Jacó. Na casa de Potifar, José tinha que ser submisso a Potifar. Na casa de Faraó, José tinha que ser submisso a Faraó. Apesar de que, com o passar de todo esse tempo, José também foi adquirindo autoridade. Ele também foi se tornando um líder, se tornando um administrador, até que se tornou governador do Egito. Mas isto não significou que ele estivesse isento de se submeter a alguma autoridade. Então precisamos aprender isso também, que sempre haverá uma autoridade sobre nós. Não podemos ser independentes. Não podemos dizer assim, eu já saí da casa do pai, agora eu sou livre, ninguém manda em mim. Sempre haverá uma autoridade sobre você. Outra coisa que permanece em toda essa história de José, acompanhou José em todos esses lugares, sabe o que foi? A fidelidade ao Senhor. A fidelidade a Deus. Olha, muita coisa pode mudar na nossa vida, e muita coisa muda, mas a nossa fidelidade a Deus, ela não pode mudar. Não é porque José estava fora da casa do pai, e agora na casa de Potifar, aqui não preciso ser fiel a Deus. Precisa, e agora é que precisa mais ainda. Então a nossa fidelidade a Deus, ela deve nos acompanhar em todos os lugares. Mas acima de tudo isso, sabe o que acompanhou José em todo o tempo? A presença de Deus. Deus estava com José o tempo todo. Vamos ver aí no capítulo 39 de Gênesis, no versículo 2. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vamos ao versículo 20. E o senhor de José o tomou, quer dizer, Potifar, tomou o José e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Versículo 21. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Glória a Deus. Assim, o Senhor estava com José em todo o tempo. Olha, você pode passar por tantas fases na sua vida. Não perca o que houver de proveitoso nessas fases. Identifique o propósito da fase que você está vivendo para aproveitá-la de modo
correto e adequado. Mas seja qual for a fase, o mais importante é que o Senhor está com você. O Senhor está com você. Aleluia. Olha, a vida de José, ela nos faz pensar na vida de Jesus Cristo. Jesus, ele saiu da casa do Pai. Não é mesmo? Ele desceu da sua glória. Ele veio a este mundo e aqui ele se tornou um servo. Aqui ele sofreu. Aqui ele foi humilhado. Mas um dia ele morreu, ressuscitou e subiu novamente para a glória do Pai. Aleluia. Então assim também ocorre conosco. Olha, você pode ser humilhado. Você pode ser desprezado, você pode sofrer, mas nós estamos apenas aguardando o dia quando nós entraremos na glória celestial, assim como o Senhor Jesus entrou. Aleluia! Glória a Deus! Então, esteja consciente disso. Qual será a fase que você está vivendo? Qual será a fase? Será que você está aproveitando bem esta fase? Ou será que você está negligenciando, está perdendo o tempo de aprender? Ou será que você está entregando os pontos diante da tentação? Se José se entregasse àquela mulher na casa de Potifar, eu acredito que ele não chegaria à casa de Faraó. Então isso é muito sério. Não se deixe levar pelas tentações da fase que você está vivendo, porque senão você não chega na próxima. Ou então você pode até chegar, mas chegar quebrado, não é? Chegar moído. Lembro-me aqui da história de Sansão. A história de Sansão terminou de uma forma gloriosa. Sim, Deus restaurou a força de Sansão e Sansão derrotou os seus inimigos. Sim, mas ele morreu junto, não é? Morreu junto por quê? Porque ele vacilou, não é, na fase que ele estava vivendo. Então que o Senhor nos abençoe, que nós possamos aprender com a história de José, aproveitando o tempo que estamos vivendo, não tentando inverter as coisas, não tentando ter uma recompensa antes do tempo, mas confiantes de que o Senhor está conosco e que o propósito que Ele tem na nossa vida, Ele vai se cumprir. Amém? Ele vai se concretizar em nome de Jesus. Somos filhos.